Fernanda Melchiona, chega mais. Alegria te conhecer aqui. Tudo bem? Prazer, Mauro. Alegria toda minha, que seja a primeira de muitas, então. Sim, eu Entrevistas. agora estou aqui na sucursal da Fora em Brasília. Vou te cumprimentar, vou te abraçar aí na Câmara dos Deputados, hora dessa. A gente vai se cruzar muito aí pelos corredores. Vamos conversar. Quero te ouvir bastante e entrevistas muitas aqui. Bom, Fernanda, eu mostrei mais cedo o seu discurso que terminou com duas perguntas para o Fernando Haddad. Eu disse, você não estava aqui ainda, foi o ponto alto, me parece, do ponto de vista de um questionamento à esquerda do arcabouço fiscal. Ontem conversava com o Davi De Castro, que é o assessor econômico da bancada do PSOL, a gente falava isso, né? O que é ruim sempre pode piorar, né? E piorou bastante. E achei muito curioso que essa falta de, sabe, não tem diálogo, né? Não tem conversa, a bola vai e não volta. Então, queria, em primeiro lugar, antes de tudo, de você falar desse cenário do diálogo entre a esquerda e o governo Lula e a equipe econômica do governo Lula, falar um pouco do estatuto deste arcabouço piorado. Como é que você está vendo? Mauro, primeiro eu quero te cumprimentar por fazer esse debate. Eu acho que a esquerda silenciar sobre um tema tão grave, né, é muito grave para o país e para o próprio governo Lula, né? Se a gente tivesse uma crítica mais potente, mais organizada nos sindicatos, nas entidades, nos movimentos sociais, nos veículos independentes, não seria tão fácil, né, para o governo aprovar, e um arcabouço piorado, né? Óbvio que a Câmara ia piorar com o Cláudio Cajado de relator, eu não tenho nem dúvida, mas também de tentar restringir as vozes críticas a esse arcabouço, como tu lembrou agora, né? O Lindbergh, que foi tirado da CPMI pelas suas posições corretas em relação ao arcabouço, as ameaças, uma coisa que cá entre nós é muito ruim, né? Muito grave, porque a gente, enfim, viu uma política ser enviada para o Congresso, porque já saiu ruim do Ministério da Economia, que mantém uma lógica para atender os mercados. É uma lógica de ajuste fiscal nas contas públicas, de manter como sagrado o pagamento da dívida pública. A única coisa, né, que está escrito explicitamente no texto, que não tem limites, é o pagamento dos juros e amortização da dívida, e ao mesmo tempo se limita o orçamento de tal maneira que, na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, né, o padrão de investimento do governo Lula vai ser padrão do governo Bolsonaro em 2019, o que é muito ruim para o país, óbvio, um país tão desigual como o Brasil, e é muito ruim para o próprio governo, é uma camisa de força para o governo, né? E claro, tu estava comentando mais cedo com o Coimbra, né, sobre o bolsonarismo. Tem uma parte deles que querem mais arroxo, mais ajuste, então eles criticam porque querem ainda um arcabouço mais violento, e outra parte, né, que agora já votou a favor e tal, que a partir do relatório tão favoráveis, mas que buscam, acho que todos, né, sinalizar para o mercado, mostrar para o mercado que são uma alternativa responsável e mostrar que uma linha fascista para o Brasil, de extrema direita, que liquide as liberdades democráticas, que tenha, né, como princípio atacar os movimentos sociais organizados com uma agenda econômica antipovo, é uma saída que a burguesia pode recorrer, né, em momentos de crise. Então, eles sinalizam para o futuro, né, porque a gente viveu o que foi a catástrofe do governo Bolsonaro, do ponto de vista da restrição das liberdades democráticas, dos ataques econômicos. O Paulo Guedes fez uma reforma da Previdência, a gente não pode esquecer. A emenda constitucional 95 foi herdada do governo golpista do Temer, e o Bolsonaro furou porque teve a pandemia. Um dia óbvio, precisava de recurso público para enfrentar. E ele não queria, né? Assim, ele não estava dando bola nenhuma para a pandemia. Mas a Câmara deu todas as condições para ele enfrentar a pandemia. E nessas horas, né, nós estávamos preocupados com o povo. Eu fui uma defensora de dar todos os recursos do mundo para enfrentar a pandemia. E a Câmara aprovou o auxílio emergencial. Não foi o Bolsonaro, né? Não foi o Bolsonaro. Mas, claro, ele capitalizou e tal. E depois, na eleição, fez aquele uso da máquina pública para tentar se reeleger. Pois bem, faz 3 anos que o teto não vigora no Brasil, assim, né? 3 anos na prática, os 2 anos de pandemia e as medidas que o governo fez, o governo Bolsonaro, para tentar se reeleger, que acabavam em janeiro. Então, o governo assume numa situação econômica delicada. Teve que ter toda uma construção da PEC de transição. Enquanto o Centrão negociava
emenda, cargo, ministério, nós do pessoal estamos na linha de frente para dar viabilidade econômica para o governo, para aprovar a PEC, denunciamos o Centrão, a extrema-direita. Então a gente tem muita tranquilidade para fazer esse debate, não só nas questões da Câmara, de quem ajudou enormemente a eleger o Lula, né? Lutou com unhas e dentes no primeiro e no segundo turno para derrotar o Bolsonaro na eleição. Agora, esse arcabouço é de uma lógica liberal, neoliberal, tão grave, que primeiro não tem precedentes. Eu me lembro de no primeiro governo Lula, criticar o superávit, dizer, olha, ele montou o tripé econômico do governo Fernando Henrique. E mesmo assim, numa comparação Lula 1 e Lula 2, com o que está proposto aqui no arcabouço, não é factível. Não é factível. Se vigorasse de 2003 até hoje o arcabouço fiscal, nós teríamos perdido 8 trilhões de recursos públicos. 8 trilhões, gente. Na saúde, na educação, na assistência. Imagine 8 trilhões num país tão desigual como o nosso. O governo Lula 1 e o governo Lula 2 investiu em média 9 ponto alguma coisa, segundo os dados do Davi De Castro, que é muito, muito qualificado, e tu entrevistaste, e no segundo, já no meio da crise econômica, 16,3 para ter medidas anticíclicas via Estado para enfrentar a crise econômica. O Fernando Henrique investiu uma média de 5% do orçamento público. O arcabouço limita ao passado e à inflação, e mais 0,6, Mauro. 0,6, se não tiver crescimento, é ridículo. E 2,5 como teto do que o governo vai poder investir. Isso significa o quê? Significa menos investimento público, significa... O Pedro Rossi fez um gráfico, até não sei se eu consigo compartilhar durante a entrevista para te mostrar, é do Pedro Rossi. Ele aplicando coisas básicas numa previsão de crescimento de 0,6, com aumento de salário, aumento vegetativo dos investimentos na Previdência, a manutenção do Bolsa Família, tu tem 0,8 de investimento, o governo furaria a própria expectativa. E aí, com o relatório do Cajado, pode ser criminalizado. Num país que fez o impeachment da Dilma por pedalada, o governo está dando a corda. Você terminou seu discurso, sua pergunta com isso, né? O governo está aceitando entrar a criminalização, que é a porta aberta para o novo impeachment por pedalada, né? Exato, não, e é gravíssimo, né? Porque mesmo sem esse mecanismo, a Dilma foi impeachmentada por pedalada. E cá entre nós, eu sei que tu sabe, mas para lembrar os seguidores, 13 governadores faziam pedaladas, é uma coisa de praxe, né? Deixar para pagar depois, enfim, impeachmentaram a Dilma por isso. Imagine com um instrumento que permite a criminalização do gestor público, levando para a lei de responsabilidade fiscal. A faca no pescoço que vai ficar no próprio Lula. Vocês estão falando sobre a eleição de 2024, e óbvio, essa luta política que nós temos contra o bolsonarismo no país, porque ela está viva ainda, ela é necessária. E não é uma luta só no Brasil, é uma luta no mundo. Nós estamos enfrentando a extrema-direita, o Trump vai se candidatar nos Estados Unidos, no Chile a gente viu o resultado da extrema-direita agora, na França tem a Le Pen, né, que desponta nas pesquisas, embora tenha tido uma greve heróica da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência, nós não sabemos se isso vai se desdobrar num apoio eleitoral de massas para candidaturas de esquerda, mas, enfim, é um tema mundial. Só que a extrema-direita se retroalimenta do discurso de ódio, é óbvio, isso o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos, e óbvio, segue se organizando, fake news, tudo isso, mas também na frustração econômica, eles arrastam um setor do povo na história, nazismo, fascismo, etc., que está descontente com a crise econômica, com a crise política, com as crises, né, que o capitalismo gera. E na verdade, criar as condições para que o governo Lula frustre expectativas, o próprio governo está dando as condições para que o governo frustre expectativas econômicas, ajuda a extrema-direita. Não ajuda ninguém mais. Piora a vida do povo. Sim. E ajuda a extrema-direita. É interessante o que você traz e a tua observação na comissão, porque, assim, se a gente pega Lula diante da crise de 2008, ele fez exatamente o oposto que a equipe econômica está propondo agora. O oposto, simplesmente o oposto. E aí me chamou a atenção. Primeiro, eu escrevi um artigo aqui esses dias com esse meu espanto. Isso não estava no projeto original do Haddad, mas o governo está apoiando o relatório do Cajado. O Cajado colocou simplesmente o seguinte: a política fiscal da União, está lá, parágrafo 2 do artigo 1º. A política fiscal da União, gente, mais uma vez, sempre, política fiscal da União quer dizer orçamento, tá? É isso disso que se trata, é do orçamento.
deve ser conduzida de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvio. É uma declaração de que a dívida pública, pagar os juros da dívida pública é a coisa mais importante para a gestão econômica do governo. É impressionante isso. Nunca imaginei que um governo de centro-esquerda, nem de centro, pudesse sancionar uma declaração do Estado mínimo como essa, né? Exatamente, exatamente, Mauro. Tá no artigo, tá escrito, tá reiterado por secretário do Tesouro, pela turma da equipe econômica do governo, né? Porque quem tem feito ameaças ao piso constitucional da saúde e educação é a equipe econômica do governo. O secretário do Tesouro falou na prática que é quase ato contínuo e nós podemos explicar, né? Eu e tu aqui, como de fato isso é um risco enorme. Foi a pergunta que o Haddad não me respondeu. Ele me respondeu na política econômica com um argumento bem liberal, de que não aposta em dinheiro público para o investimento, que acha que tem que aprovar o arcabouço para baixar o preço do crédito e ter investimento externo, ponto. Né? Respondeu essa parte da pergunta com uma premissa que poderia vir de qualquer liberal, né? E não do que nós vimos nos governos passados, em relação aos investimentos públicos. Não há lógica, porque eu defendo a auditoria da dívida há muitos anos, né? E os governos passados não fizeram. Mas, enfim, a comparação que tu fizeste das ações econômicas do governo Lula na crise e o que está proposto no arcabouço é diametralmente oposto. Inviabilizaria o governo de ter uma política essa, de fato, anticíclica. A questão principal que você trouxe, né? A questão Exato. que ela é a mais simbólica dessa mudança, né? Que é a acabar com a vinculação constitucional dos gastos para educação e saúde. Está aí, não é? É o Seron. O Seron é a terceira pessoa mais importante do Ministério. Essa entrevista foi dada em março, e ele repetiu essa entrevista e o Haddad está desviando do assunto. A própria Glaze, ao Globo, ontem disse que foi surpreendida, que isso aí nunca foi discutido. E me parece que essa é o que você falou, né? A resposta em relação a esse tema dos investimentos, mas da onde que os economistas progressistas... Gente, nem o André Lara Rezende acham que o investimento privado vai alavancar a economia do Brasil. O Haddad fez uma afirmação lá, gente, que me deixou espantado. O pessoal, você critica o Haddad. Não, eu adoro o Haddad. Adoro o Haddad, quero casar com o Haddad, mas não dá, entendeu? Não dá, tenho um enorme respeito, ele é muito educado, é um intelectual e tudo, mas olha o que ele falou. Qual é o país do mundo que faz isso? Hoje as regras modernas são muito parecidas com a nossa. A nossa é até mais dura do que qualquer lugar que eu tenha conhecido. A nossa é mais dura. Eu dizia que o teto de gastos era uma jabuticaba, mas a nossa regra não deixa de ser, ela melhora a situação. Ele fala com orgulho de ter uma regra fiscal, de ser a mais dura do planeta, que é o orgulho que o Paulo Guedes teria. Exato, não? E ele reconhece que é uma das regras fiscais mais duras e é uma jabuticaba. Olha o que os Estados Unidos estão fazendo sobre a gestão do Biden, que não é nenhum socialista, pelo amor de Deus, né? Do establishment, do Partido Democrata, muito melhor que o Trump, não tenho dúvida, mas vamos, né? E fechando os campos ideológicos. Foi investimento, não o contrário. União Europeia, enfim. E aqui nós, né? Onde não tem nenhuma iminência, nenhum risco de quebrar, uma inflação controlada, o que nós temos é um bolsonarista comandando a política monetária. Isso é grave. Isso é grave no Banco Central, com a autonomia do Banco Central e muito mais do que bolsonarista, o Roberto Campos Neto é um representante do sistema financeiro. Mas aí o governo tem que chamar o povo a se mobilizar, mandar um projeto revogando a autonomia do Banco Central para a Câmara dos Deputados e nós ir para a luta política. Sim, isso sim. Nós temos que devolver a política monetária para o governo Lula. Mas qual é a aposta do governo? Fazer um pacto com a burguesia, ajustar, mandar o arcabouço, para ver se o Roberto Campos Neto baixa a taxa de juros. Foi a síntese, né, da resposta dele para mim. Se baixa a taxa de juros e a partir daí se consegue, enfim, ter mais investimentos privados e um ambiente. E eles apostam também num crescimento de receita que eu não vejo por onde, né, Mauro? Porque a reforma tributária não é uma revolução tributária, né? A taxação das grandes fortunas ainda patina, taxação de lucros e dividendos, medidas estruturantes para enfrentar uma crise como a nossa e para ter justiça tributária mesmo, né? Mas nada disso está andando a passos largos como deveria para dar uma resposta econômica e, claro, ter justiça tributária no país. Agora, o tema do arcabouço e dos pisos
é bom a gente retomar, porque essas falas são do secretário do Tesouro. O Haddad não me respondeu esta parte, me respondeu, né, com esses argumentos bem liberais sobre economia, mas essa parte eu insisti fora do microfone, eu não insisti no microfone, porque aí tinha uns bolsonaristas ali, não quis, mas eu insisti fora, ministro, porque eu também tenho maior respeito pelo Haddad, então não se trata aqui, né, de questões pessoais, e, enfim, fizemos o debate em outro nível, né, dos debates que eu faria com Paulo Guedes, então não se trata disso, tá? Mas ele não respondeu. Os pisos da saúde e da educação, eles crescem a 100%, porque é constitucional. Então, crescer o orçamento, ele tem que ser atualizado no 100% da atualização desse orçamento em comparação ao que vai para a saúde e para a educação, tá? Como tu tem um orçamento muito engessado, gente, o que tem hoje, mais a inflação, mais 0,6, é nada. Não dá nem quase para crescimento vegetativo, aumento real de salário, manutenção de Bolsa Família, né? E mais uma ou duas medidas assim, não dá, não cabe na conta, né? E mesmo se crescer, fica limitado a 2,5%. Aí também tem um piso arrochado de investimento e um piso arrochado de investimento se o Brasil crescer, limitado às receitas. Então, o piso da saúde e da educação cresce a 100%. O investimento público vai poder crescer a 70%. Então, se choca, como fala o Davi. Ou vai tudo para a saúde e para a educação, do que cresceu o orçamento da União, e a área das mulheres, dos indígenas, do meio ambiente, dos LGBTs, da cultura, assistência, segurança, que não tem piso, ficam sem nada ou ficam com muito pouco, ou tem uma pressão para tirar os pisos da saúde e da educação, que são não necessários para ter um patamar mínimo de investimento nas áreas sociais. Fernanda, muitos elogios à tua presença aqui. O Paulo Zigli, grande Fernanda. O Vinícius dizendo, amo a Fernanda, sempre muito coerente e combativa. O Félix dizendo, toda vez que escuto a Fernanda, tenho certeza de que vou ter certo. O Gaúcho, com certeza, então. Né? Então, o Tomás dizendo, nos leve para a esquerda, deputada. O Nancildo acaba de virar membro aqui da Pós TV Fórum. Voltou a ser membro e elogiando muito também a sua presença aqui. Muito obrigado, Nancildo. É isso aí. Não, nossa, não sabia que você tinha tanta adesão assim, que você era tão popular, assim, muito legal. Muito legal, muito legal. Obrigada, mesmo. Quero agradecer, né? A maioria deve ser gaúcho, mas claro, em alguns estados também tem alguns que acompanham o meu trabalho. E o Tomás falou de levar para a esquerda. Estou tentando, Tomás, mas eu preciso de ajuda de vocês, porque o que acontece? O governo está calando a esquerda do PT, as pessoas que fizeram a crítica pela esquerda corretamente. Imagine tirarem o Lindbergh da CPMI pelas críticas corretas dele ao arcabouço. E está tentando ainda calar as vozes descontentes da esquerda. Tem um silenciamento das críticas à esquerda do arcabouço. E a gente precisa fazer justamente porque a gente quer que dê certo, que o povo tenha direitos, que a gente consiga atualizar a tabela do imposto de renda, que a gente consiga entregar para o povo brasileiro demandas históricas e também porque a gente não quer que a extrema-direita se fortaleça. E eu acho, viu, Mauro, infelizmente, que esse arcabouço pode favorecer a extrema-direita eleitoralmente, lá na frente, sabe? Como amálgama, enfim, como polo eleitoral. Espero estar errada e, bom, tomara que a gente consiga fazer uma boa luta para esse arcabouço não ser votado semana que vem, mas nos ajudem. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernanda. Acho que essa é uma questão importante, porque isso é um tema hoje que divide a igreja, a esquerda. Eu vejo aqui no chat, que é uma ideia de que, não, vocês estão atrapalhando o governo Lula. Vocês dividem a esquerda, é um absurdo, vocês ficam criticando o Haddad, é um absurdo ficar criticando o Haddad, porque foram as críticas da esquerda que derrubaram a Dilma em 2015 e tal. Então, assim, existe uma concepção de que a esquerda deveria dizer amém para o governo Lula e se abster das críticas, de que as críticas prejudicam o governo. Qual o seu olhar para essa questão eu entendi que você apoia o governo Lula, né? Você está lá, o pessoal está na base de apoio do governo Lula e tudo. Como é que se enxerga essa dialética ou essa dinâmica entre o apoio e a crítica? Se o apoio implica abrir mão da crítica? Para você, como é que isso funciona? Mauro, eu fico, enfim, acho que eu preciso estudar a história recente e a história de luta dos trabalhadores, sabe? Porque eu vejo que
essa ideia de pactuar, de governar, de conciliar com a burguesia, e quando tu deixar de ser útil à burguesia te impeachment, já deveria ter sido introjetada no balanço histórico, sabe? De gente de esquerda que lutou, que foi, infelizmente, o que aconteceu com a Dilma. Ela botou o Joaquim Levy e, no início do governo, começou a fazer medidas que atacavam o direito dos trabalhadores, perdendo apoio social, né? E quando a burguesia viu que ela tinha uma popularidade baixa, que não precisava da Dilma e tinha, né, enfim, uma vontade de ajustar mais, de atacar mais os direitos da classe, né, como eles fizeram com o governo Temer, simplesmente rifaram a Dilma. Simplesmente rifaram a Dilma. Agora a burguesia brasileira não conseguiu ter um candidato para chamar de seu com viabilidade eleitoral. Teve a Tebet, né, teve apostas, mas eles estão... Imagine, o PSDB dominou a cena política 20 anos e agora, né, fez menos votos para deputado do que o PSOL, digamos assim, em termos de apoio, né, de voto, de densidade eleitoral para os partidos da classe dominante, porque o PSDB sempre foi um partido, né, do regime, e tem uma extrema-direita que organizou um espaço pela extrema-direita, tirou o espaço da centro-direita e levou para a extrema-direita. Só que isso, justamente, e essa lógica de conciliação que é expressa no arcabouço, né, e também na composição do governo, mas acho que o arcabouço simboliza isso economicamente, é o que faz não cumprir, enfim, propostas, projetos de campanha, enfim, e fazer um governo radicalmente diferente economicamente para desidratar a extrema-direita eleitoralmente e fortalecer um polo, né, que não seja, enfim, as doideiras que nós estamos vendo com o bolsonarismo. É o que eu, pelo menos, acho que tem que fazer um balanço aí, né, dessas outras experiências nas partes do mundo em relação à extrema-direita, em relação ao bolsonarismo. Eu estou convicta de que, para enfrentar, inclusive, a extrema-direita, é preciso de uma esquerda radical, que vá à raiz dos problemas, porque a crise do capitalismo é profunda. E se a gente vai ver a esquerda, né, ou centro-esquerda, indo cada vez para uma linha mais liberal para compor com o setor da burguesia, para pactuar, a agenda econômica vai ser a agenda econômica dos interesses da burguesia. E o nosso papel é, óbvio, fazer toda unidade de ação com o governo para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar, né, essa catrefada que está aí, enfrentando na CPI do MST, pedindo, né, a responsabilização dos golpistas do 8 de janeiro, mas também tem independência da classe trabalhadora. Porque disputar governo não é ficar lá, Lula, pelo amor de Deus, me ouve aqui, disputar governo é ter povo organizado, é ter luta na rua, é fazer a crítica, é justamente fazer a crítica e apontar caminhos e não silenciar. Silenciar, a gente deixa só o mercado disputar. Sim. E ele está nos levando de 10-0 no arcabouço. Fernanda, é assim, você é jovem, eu tenho 63 anos, estou nesse universo da esquerda desde os 16. Gente, não tem quem brigue mais do que a esquerda. A história da esquerda é a história das polêmicas, das disputas dentro da esquerda. Ainda mais num governo de frente ampla. Acho que é interessante dizer o seguinte: na esquerda, a gente, entre a esquerda, entre companheiras de esquerda, nos partidos de esquerda, a gente critica. A extrema-direita a gente combate. A gente não critica a extrema-direita, a gente combate a extrema-direita. São posturas completamente distintas. Só quem está distante desse universo da esquerda brasileira e mundial acha que fazer crítica é algo anormal, algo que prejudica. Vai participar de um partido político de esquerda, vai participar de um chat de pessoas de esquerda. É sempre assim, né? A crítica é um elemento crucial na trajetória, na vida, na história da esquerda no Brasil e no mundo, né, Fernanda? Mauro, eu acho que sim, com certeza. E o pessoal tem que ver a direita, a elite econômica, os mercados disputam. Disputam via imprensa, disputam via taxa de juros, disputam, pressionam por um programa da agenda econômica deles, para preservar os interesses de classe deles, que é manter essa concentração de riqueza na mão dos banqueiros, sistema financeiro, tudo que a gente sabe. E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar sentados, dizer assim, não, tudo bem eles responderem para o mercado, não tem problema, quando tem uma medida claramente liberal que vai comprometer o próprio governo aqui na frente, né? Eu tenho dito, é uma camisa de força para o governo. Nós vamos ficar aqui, nós não vamos disputar, nós não vamos lutar, nós não vamos... Por favor, né, gente? É isso aí, é isso aí. Bom, só uma questão antes de ir para a penúltima, então, que é esta. Esta me parece uma informação muito preocupante, muito preocupante.
No primeiro trimestre deste ano, então já no âmbito do governo Lula, 9 empresas do setor financeiro tiveram lucro acima de 1 bilhão. Ou seja, os banqueiros, o setor financeiro estão rindo. Tinha um amigo meu que falava, no Brasil tem várias classes, né? A, B, C, D, e tem uma outra classe que é a classe gargalhada, que é a classe assim, é essa classe aqui, né? A classe dos banqueiros, dos que recebem juros da dívida pública. Olha isso aqui. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG, Santander, Caixa, BB Seguridade, BNDES e B3, a Bolsa. Com lucro acima de 1 bilhão no primeiro trimestre. E o que é lamentável, quero te dizer, Fernando, eu fico constrangido, entendeu? O Banco do Brasil é o primeiro da lista e o BB Seguridade está também na lista. O próprio banco e mais o BB Seguridade, operando numa lógica privatista. Numa lógica de que é a mesma do Bradesco, do Itaú, e não de um banco público. Vamos ver como é que vai ser o balanço do segundo TRI. Mas o balanço do primeiro TRI é um petardo contra um governo de centro-esquerda, de esquerda, ou progressista, o que é que seja. Né? Mauro, muito importante. O que a gente precisa no país é um limite dos juros. E não um limite de investimento público. É uma vergonha as taxas de juros, a maior taxa de juros praticadas no país, no mundo, perdão, os 13,75, que não é diretamente as taxas do banco, mas compõem, né, essa lógica que faz com que o cartão de crédito tenha uma taxa de 400% ao ano. E todo mundo sabe, quem está me ouvindo, que se enrala no cartão de crédito, vai comprar geladeira, paga 2 geladeiras e meia, incide em tudo na vida da gente. Então, esse lucro aqui, que a gente viu no quadro que o Mauro nos trouxe, é sobre os correntistas. Quem são os correntistas, gente? Quem são os correntistas? E o pior, Mauro, e esse teu quadro tem duas coisas para mim. Primeiro, que o arcabouço do Haddad bota os bancos públicos na incidência do teto. Mesmo com esse lucro exorbitante do Banco do Brasil, que eu também acho indecente para um banco público, concordando contigo, mas, digamos, o governo teve isso, vai querer agora abrir linha de crédito baratíssima, com taxa de juros quase negativa, para incentivar os pequenos. Não vai poder, porque também o teto de gastos incide sobre o banco público para poder fazer política anticíclica, gente. BNDES, BB, Caixa Econômica Federal. É um negócio insano. E 2, aí, mais como política estratégica, o tema da dívida pública, né? Eu fui, agora terça tem o lançamento da cartilha, eu fui no lançamento da cartilha virtual. O Brasil tem uma das maiores especialistas do mundo, que é a Maria Lúcia Fatorelli, teve no Equador, auditou com um conjunto de auditores a dívida lá, e conseguiram reduzir em 70% a dívida em 2009, e o Brasil nunca fez uma auditoria dessa dívida pública que consome quase metade do orçamento. Imagine, quase metade do orçamento da União vai para pagar a famigerada dívida pública nunca auditada, que funciona como um sistema para seguir remunerando a turma da classe da gargalhada, que falou o Mauro Lopes, eu gostei que teu amigo é a classe da gargalhada que ganha, né, com esse sistema da dívida pública. Cosmo dos Anjos pergunta, e essa é a última pergunta, mas vou encerrar. Porque eu sei que a tua agenda é uma loucura. Você está em Brasília ou no Rio Grande? Porto Alegre. Porto Alegre. Você é de Porto Alegre, não? Eu sou da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de Alegrete. Por isso que o Isel Pinheiro... Claro, meu querido Isel está aqui nos acompanhando. Um beijo para ele, era amigo do meu pai e meu também, claro, desde pequeno, querido Isel. Isel Pinheiro está falando aqui, Fernanda é a filha do baita chão, né? Que o pessoal diz Alegrete. Né? Você sabe que tem uma teoria, né? Que o mundo é um punhado de terra em torno do Alegrete. A turma do Alegrete o que fala o Isel aqui. É o que fala ele. Sempre entra aqui dizendo, direto do centro do mundo, Alegrete. Eita, legal. Você é de Alegrete, que legal. Um dia espero conhecer tua terra e do Isel. Cosmo dos Anjos. Fernanda, a taxação sobre as grandes fortunas vai rolar ou não? Os bancos serão mirados? Olha, eu acho que tem que rolar, né, Cosmo? Eu acho que esse é um desafio histórico, né? Está na Constituição desde 1988. A gente tem vários projetos na Câmara dos Deputados. Eu desarquivei
e batalho pela aprovação de da nossa deputada, agora estadual, Luciana Genro, quando ela era deputada federal, tem um conjunto de propostas apensadas, mas fica nas gavetas da Câmara dos Deputados, né? Quando é para pegar os grandões, né? Agora, se o governo encampar, facilita muito, né? Dá muito mais força para o projeto tramitar na Câmara dos Deputados e a gente conseguir ter alguma medida de justiça tributária. Sim, perfeito. Vamos encerrar, então, com uma questão. Eu tenho uma informação, furo de reportagem. Apesar de todas essas críticas, estou sabendo que a Fernanda vai para o Ministério Lula. Eu? E vai inaugurar a primeira vez em que o Ministério terá 2 ministros, o ministério mais aguardado do governo Lula, que é o Ministério do Namoro. Essa ontem foi a novidade das redes sociais, quebrou as redes sociais. Pois já fui eleita pelo povo a ministra do amor, do namoro. É isso aí. Então, ontem veio a público essa que você e Orlando Silva estão namorando. E aí você diz, ia compartilhar minha felicidade com vocês num post no Dia dos Namorados. Mas a Rosane de Oliveira, uma jornalista lá do Rio Grande do Sul, me pautou antes. Para quem ainda não sabe, Orlando e eu estamos namorando. Que legal. Acho que o espaço, às vezes é um espaço tão árido, o espaço da política, né? Essa abertura para o afeto, de uma política que devia ser uma política do afeto, é sempre muito legal. Parabéns. Está feliz? Obrigada, muito! E, de fato, eu ia compartilhar no Dia dos Namorados. Claro que já tinha feito uma postagem aqui, outra lá, mas aquela coisa, estamos namorando, que aí todo mundo entende. Então, toda semana alguém dizia, mas eu não sabia que vocês estavam namorando. Ele andou comigo no Brick domingo passado aqui, e, nossa, vocês 2 juntos. Eu disse, gente, vou fazer um post bonito no Dia dos Namorados, bater uma foto, fazer um troço legal. Ela me perguntou mais, Mauro, se eu tinha casado. Eu disse, não, ainda não, calma lá. Estamos namorando. E, enfim, também devagar, cada um no seu apartamento funcional. Estou apaixonada. Cada um no seu apartamento funcional, né? Exato. E no seu estado, às vezes é um drible, né? Mas, enfim, é a vida, né? Eu acho que essa questão da luta política e da Brasília, enfim, nunca é fácil, né? Para as relações pessoais e de afeto, no sentido do tempo, né? Porque tu tá lá naqueles dias lá, e o Mauro conhece bem, é pressão total do início ao fim do dia, na terça, na quarta e na quinta, e a gente volta para o território e tem agenda no interior, tem agenda em tudo que é lugar. Mas, enfim, tem que arranjar um espaço, né? No coração e na vida para o amor e para a felicidade. Eu tô bem feliz. E aí tem um ensinamento legal, só para encerrar, acho que dessa relação de vocês, que é assim, claro que Fernanda e Orlando são de esquerda, mas você vai olhar para a trajetória de cada um, porque o pessoal diz, tá namorando 2 iguais. Não são iguais. O lugar que cada um ocupa na esquerda é muito diferente. Orlando é do PCdoB, a Fernanda do PSOL, mas inclusive assim, de agrupamentos políticos no interior dos seus partidos bem distintos, né? Bem distintos. Então, acho que isso é muito legal para falar também desta possibilidade. Como Gleisi e Lindbergh, né? Lindbergh é da esquerda do PT, Gleisi é do grupo da CNB, né? Do grupo de Lula. Então, acho que essa possibilidade também de amor entre diferentes, né? Acho que isso é muito legal. Exatamente, os projetos históricos têm suas diferenças, né? Trotskismo, enfim, as vinculações do PCdoB com uma teoria mais campista, depois o movimento estudantil. Eu brinco sempre, eu fazia oposição à direção da Uni quando era do movimento estudantil. Eu digo, graças a Orlando e a turma dele, eu tomava banho gelado naqueles alojamentos que bota a oposição, a turma dá risada, mas, né? Enfim, foi uma história de lugares diferentes dentro do mundo. É isso, né? O PCdoB dominou a direção da Uni há décadas, né? Quando eu fui... Bom, Fernanda, eu refundei a Uni, para você ter uma ideia, né? Nossa Senhora, meados do século passado. E desde então, o PCdoB teve uma posição muito hegemônica, né? E sempre nesse confronto visual, dizendo, aposto que a Fernanda vai enquadrar o Orlando. Vamos ver. Acho que não é disso, não. Não é disso, exatamente, não. É um amor entre diferentes. É isso aí. Né? Tá aí, Gleisi Lindbergh, Sami Glauber, agora Fernando e Orlando, combatividade e amor combinam muito, parabéns. Boa caminhada para ti, espero te abraçar, e a Orlando também,
nos corredores da Câmara dos Deputados e Deputadas e que você esteja aqui com a gente mais vezes, Fernanda. Obrigado. Combinadíssimo. Eu quero te elogiar muito, Mauro, por fazer esse debate sobre o arcabouço, sabe? Acho que a gente precisa fazer, e fazer entre nós, como tu bem disse, a gente precisa debater entre nós, né? Aí é diferente da nossa relação com a extrema-direita, que a gente combate, mas entre nós a gente tem que debater para, enfim, ter claro, né, o teor, o caráter do projeto e os riscos, né, que ele vai impor ao governo e ao povo brasileiro. Então, parabéns e contem comigo. Nos encontramos lá nos corredores ou aqui na Fórum. Valeu. No Beijo, café. bom fim de Um semana. abração.